Pai e me adorar. Para trás, Satanás, pois está escrito: adorarás o Senhor seu Deus, e só a Ele servirás. Jesus encontrava-se em ar livre ensinando, na qual viu muitas pessoas para ouvi-lo e serem curados de suas enfermidades. Ali se encontravam os doutores da lei e sacerdote, onde com tanta atenção observava. Então Jesus ensinava dizendo aos discípulos e a toda a multidão: Qual de vocês, não importa quem seja, pode adicionar um dia à vida, legada à estatura? Então, não se preocupem muito com o significado da vida, o que vão beber, ou comer, ou com seus corpos, ou como irão vestir. A vida é mais do que vestes. Vejam os pássaros, eles não semeiam, ou colhem, ou juntam a colheita, mas o Pai Celestial os alimenta. E Ele não alimentará vocês? Vocês não valem mais do que eles. Vejam as flores dos campos, elas não fiam, elas não descem, mas nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, deixou de se encantar com elas. Então, se Deus cuida dessas árvores, que estão aqui hoje, para amanhã serem jogadas no fogo, Ele não vestirá vocês? Você tem tão pouca fé. Portanto, não perguntem: o que vamos comer? O que vamos beber? Como iremos nos vestir? Apenas os que não têm fé se preocupam com essas coisas. Vocês devem primeiro procurar o reino de Deus e sua bondade, e tudo o que querem será dado a vocês. Não fiquem ansiosos com o amanhã. Deixe o amanhã se preocupar com isso. Deixe que os próprios problemas do dia sejam o suficiente. Então, maravilhado em logo em cochichos, o sumo sacerdote falou aos doutores da lei, dizendo: Extraordinário! Mas isso não foi longe demais? Certamente em nossa religião não se opõe trabalho honesto. Então o escriba perante o sumo sacerdote disse: Muito do que ele disse já foi dito pelos profetas. Então o sumo sacerdote, olhando com um tom maravilhado, falou: Não dessa maneira. Logo após, o escriba, alegre perante as palavras, disse: Eu concordo. Ele deveria bem comer conosco. Logo após tudo isso, Jesus seguia seu caminho. A multidão tumultuava e em seguida em apertos, onde mal conseguiam andar. Aparece um homem rico e pergunta a Jesus: Bom mestre, por favor, diga, mestre, o que devo fazer para ter vida eterna? Então, em meio à multidão e entre os discípulos, Jesus respondeu: Vá e venda tudo o que tem, dê para os pobres, e terá um tesouro no paraíso. Depois disso, venha e me siga. Vender tudo, mestre, tudo que eu tenho, tudo que meu pai conseguiu. Então Jesus responde honestamente ao homem rico: Tudo não pode servir dois senhores, Deus e o dinheiro. Então o homem rico sai desanimado e Jesus diz aos discípulos e a toda a multidão: Viram? É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar para o reino dos céus. Jesus desceu da montanha com os 12 apóstolos. E parou num lugar plano. Estava aí numerosa multidão de seus discípulos, com muita gente do povo e de toda a Judeia. Foram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos impuros foram curados. Toda a multidão procurava tocar em Jesus,
porque uma força saía dele e curava todos. Levantando os olhos para os discípulos, Jesus disse: Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurado os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por buscarem a verdade, porque deles serão o reino dos céus. Bem-aventurados vocês, pelas pessoas abusarem de vocês, por falarem todos os tipos de calúnia contra vocês por minha causa. Alegrai-vos e exaltai, pois sua recompensa será grande, assim como foi as dos profetas perseguidos antes de vocês. Em suas orações, lembre-se que o vosso Pai sabe de suas necessidades antes de irem a Ele, e é assim que devem rezar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Jesus ensinava as numerosas multidões. Ao descanso, Judas aparece e diz: Senhor, eu pensei, ó Senhor, o Senhor deve ir até o sumo sacerdote do templo, para que mostres esse ensinamento. Ele ficará maravilhado esperando suas palavras. Tomando a palavra, Jesus disse a Judas: Abra seu coração, Judas, não a sua mente. Abra seus olhos e seu coração. O Filho do Homem vai ser humilhado, vai ser chicoteado, vai ser morto, mas no terceiro dia o Filho do Homem ressuscitará. Aproximava-se a festa. Por que esse desperdício de bálsamo? Poderia tê-lo vendido por mais 300 dinários e ter dado aos pobres. Irritavam-se contra ela, mas Jesus disse: Deixai-a, por que a molestais? Ela me fez uma boa obra. Vós sempre tende convosco os pobres, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. Mas a mim, não me tendes. Ela fez o que pôde, embalsamou-me antecipadamente o corpo para a sepultura. Em verdade, eu vos digo, onde quer que for pregado o Evangelho em todo o mundo, será contado para a sua memória o que ela fez. Judas Iscariote, um dos 12, foi avistar-se com o sumo sacerdote e perguntou-lhe: Quantos querem me dar para que eu entregue Jesus? 30 moedas de prata. E desde aquele instante Judas procurava uma ocasião oportuna para entregá-lo. Havia uma multidão zangada por causa dos pecados e adulteração de Maria Madalena. Junto com os chefes dos sacerdotes do templo, a multidão levaram-no até Jesus. Um dos chefes dos sacerdotes falou: Mestre, o que faremos? Essa mulher cometeu um adultério. Ela deve ser punida de acordo com a lei. O que ele nos diz? Responda, mestre. Queremos saber sua opinião. É de direito que a matemos? Então Jesus, tomando a palavra, disse a eles: Aquele entre vós que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Então saíram injuriados, de que com certeza que não cumprirá o Antigo Testamento de Moisés. Chegando perto de Maria da Madalena, falou: Onde estão os que te acusaram? Tem alguém aqui que a condenou? Então ela responde olhando a Jesus: Não, ninguém. Então Jesus, olhando a ela, disse: Então nem eu a condenarei. Vá
e não peque mais. No primeiro dia dos ázimos em que se imolava a Páscoa, perguntaram-lhe os discípulos: Ide à cidade e saí-vos ao encontro de um homem carregando um cântaro de água. Seguiu, e onde ele entrar, dizei ao dono da casa: o mestre pergunta, onde está a sala em que devo comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará uma sala superior no andar de cima, mobiliada e pronta. Fazei ali os preparativos. Partiram os discípulos para a cidade. E acharam tudo como Jesus havia dito. Jesus encontrava ensinando, então um dos soldados aparece e lhe disse: Rabi, eu tenho um criado doente em minha casa. Então Jesus disse a ele: Você quer que eu vá convosco? Não, eu não sou digno de quem entra em minha casa. Eu sei que se disser apenas uma palavra, meu criado será curado. E o soldado tornou a dizer a Jesus: Eu sou a autoridade. Se pedir para fazer isso, ele fará. Se pedir para ir ali, ele irá. Eu não preciso ver, eu sei. Então, se for bastante, disser uma palavra, que assim seja. Então Jesus, maravilhado, disse aos discípulos: Vocês ouviram este homem? Eu nunca encontrei tamanha fé entre o povo de Israel. Vá, a sua fé curou o seu criado. Assim os amigos dos soldados vieram lhes dar boa nova, de que seu criado se curou. Logo após os discípulos prepararem a Páscoa, Isto é meu sangue, o sangue da aliança que será derramado por muitos. Em verdade, eu vos digo, já não bebereis do fruto da videira, até aquele dia em que o beberei de novo no reino dos céus. terminando o canto dos salmos, Hosanae, 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 Hosanae. saíram para o Monte das Oliveiras e Jesus disse: Em verdade, eu vos digo, vós todos vos escandalizareis, pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas serão dispersas. Mas depois que eu ressurgir, eu vos precedereis na Galileia. Ainda que todos escandalizem de ti, eu porém nunca. Pedro, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me terás negado por 3 vezes. Ainda que seja preciso morrer contigo, eu nunca te negarei. Foram em seguida para um lugar chamado Getsemane. E Jesus disse a seus discípulos: Ficai aqui, enquanto vou orar. levou consigo Pedro, Tiago e João. E começou a ter pavor e angustiar-se e disse-lhes: Minha alma está numa tristeza mortal. Fique aqui e vigiai. Adiantando-se alguns passos, prostou-se com a face por terra e orava, como se fosse possível passar dele aquela hora. Meu pai, todo dia me ouviu. Os que lhe falei, eles sabem os que lhe disse. É assim que se responde ao sumo sacerdote? Se falei mal, mostra-me em que. Mas se falei bem, por que me bate? Levai-o imediatamente para Caifás. Simão Pedro continuava lá de pé aquecendo e disseram-lhe então: um dos servos do sumo sacerdote
parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: E no mesmo instante, quando ainda falava, cantou um galo. Voltando-se a olhar para Pedro, então Pedro lembrou das palavras do Senhor: Antes que o galo cante, tu me terás negado por 3 vezes. Saiu dali e chorou amargamente. Entretanto, os homens que guardavam Jesus escarneciam dele, davam-lhe bofetadas, cobriam-lhe o rosto e o interrogavam. E injuriavam-no ainda de outros modos. Ao amanhecer, reuniram-se os anciões do povo, os príncipes dos sacerdotes e os e mandaram trazer Jesus ao conselho e perguntaram-lhe: Dize-nos se és o Cristo. Se eu vos disser, não me acreditareis. E se eu vos disser qualquer pergunta, não me responderei. Mas doravante, o Filho do Homem estará sentado à direita do poder de Deus. Logo tu és filho de Deus. Sim, eu sou. Temos-nos ainda a necessidade de testemunho. Nós mesmos ouvimos de sua própria boca. Da casa de Caifás, conduziram Jesus ao pretório. Era de manhã cedo, mas os judeus não entraram no pretório para não se contaminarem e poderem comer da Páscoa. Saiu por isso Pilatos para ter com eles e perguntou-lhes: Mas que acusação trazei contra este homem? Se não fosse malfeitor, eu não teria me entregado aqui. Tomai-o e julgai-o, segundo vós mesmos, a vossa lei. Não nos é permitido matar ninguém. Assim se cumpria a palavra com a qual Jesus indicou de que gênero de morte havia de morrer. Pilatos entrou no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Dize isto por ti mesmo, ou foram outros que tu disseram de mim? Acaso sou eu, judeus? A tua nação e os príncipes dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? O meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, certamente meus súditos teriam pelejado para que não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é deste mundo. És, portanto, o rei? Sim, eu sou o rei. É para te dar testemunho da verdade que nasci e vi ao mundo. Tudo o que é da verdade, ouve a minha voz. O que é verdade? Falando isso, saiu, foi ter com os judeus e disse-lhes: Eu não acho nele crime algum, mas que é de costume que entre vós, que pela Páscoa, eu vos solte um preso. Querei, pois, que eu vos solte seu rei? Morra esse homem, solte o Barrabás! Mas que farei então de Jesus, chamado Cristo? Crucificam, crucificam! Mas eu pergunto a todos vocês, que mal ele fez? Crucificam, crucificam! Pilatos viu que nada adiantava, mas que o contrário, o tumulto crescia. Fez com que lhe trouxesse água, lavou as mãos diante do povo e disse: Eu estou inocente do sangue deste justo, e estará com vocês? Caia sobre nós o seu sangue, sobre os nossos filhos! Pilatos libertou então Barrabás e mandou açoitar Jesus e lhe entregou para ser crucificado. Peta mole.
Grande multidão do povo seguia. A cruz é muito pesada, você é o seu morro que pode. Grande multidão do povo seguia, como também mulheres que batiam no peito e se lamentavam por causa dele. Não demora muito, Jesus cai pela segunda vez. Vendo algumas mulheres que choravam, Jesus disse: Filha de Jerusalém, não chorai de mim, mas chorai sobre vós mesmos e sobre os vossos filhos, pois virá o dia em que se dirá: felizes as estéreis, os que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então virão os montes, caiam sobre nós, e os outeiros cobrem-nos. Fazem isso ao meu ver. O que acontecerá ao seco? Levanta, preguiçoso! Seu estado de fraqueza é tanto que Jesus cai desfalecido. Uma mulher chamada Verônica corre ao seu encontro. E lhe enxuga o rosto. Como forma de agradecimento, Jesus deixa seu rosto desenhado no pano. Vamos, levanta! As vestes sorteavam-na. Não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a foto para ver quem ficará com ela. O povo permanecia lá. Os chefes, porém, zombavam e diziam: Jesus, é tu que destrói o templo e edifica em 3 dias? Salva-te mesmo! E havia uma inscrição acima dele: este é o rei dos judeus, e disseram: Não escreva rei dos judeus, e sim o que ele disse: eu sou o rei dos judeus. Mas ora, como tu ousa me questionar? O que eu escrevi ficará escrito. Um dos ladrões suspenso à cruz o insulta dizendo: Não és tu, o Messias. Não és tu, o Messias! Salve-te, até mesmo e a nós! Mas o outro, tomando a palavra, o repreendia. Homem, nem sequer é de justiça. Estamos pagando pelos nossos atos, mas ele não fez nenhum mal. Jesus, lembra-te de mim quando vieres com teu reino. Em verdade, eu te digo, hoje você estarás comigo no paraíso. Desde a hora sexta, houve trevas até a hora nona por toda a terra. E a hora nona, Jesus bradou: Eloi, Eloi, lama sabachthani. que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Ouvindo isto, alguns dos circunstantes diziam: Vejam, ele está chamando por Elias! Um deles correu e soprou uma esponja de vinagre e deu-lhe para beber, dizendo: Deixai-o, vejamos se Elias vem tirá-lo da cruz. Perto da cruz de Jesus, permanecia de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena.
Jesus, vendo sua mãe e perto dela o discípulo a quem amava, disse: Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E a partir dessa hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que tudo estava consumado, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Fixando-no a esponja, levaram-no à sua boca. Quando Jesus tomou, disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Inclinada a cabeça, entregou o espírito. O centurião, vendo o que acontecia, glorificava a Deus, dizendo: Vejam, que verdadeiramente este não era mais o Filho de Deus. E toda a multidão que havia corrido para o espetáculo voltou batendo no peito, bem como as mulheres e seus amigos que vinham acompanhado desde a Galileia, permanecia à distância observando estas coisas. Passados os dias em que Jesus havia dito, no terceiro dia Jesus ressuscita. Maria o viu no Calvário, junto a um anjo, ambos de branco. Maria vai avistar com os discípulos e os diz: Eu vi, ele está vivo. Pedro, sem saber do que fala, interroga: Quem? Então, Maria agraciada o fala com muito espírito: Jesus, ele ressuscitou. Eu vi, mais cedo no Calvário. Mas Pedro, mais uma vez, sem entender, disse: Mas como pode ser? Eu vi-o ser pregado na cruz e morrer. Então, João diz a Maria com muita insensatez: Isso é fantasia de mulher. Maria, ouvindo aquela atitude de João, disse: A morte dele foi uma fantasia para você. Então Maria, angustiada, sai. Mas João consola os discípulos, sabendo de que Jesus o tinha dito que eles perderiam a fé e que João os confortaria. Ao anoitecer, batia uma chuva forte acompanhada de trovões e ventanias. Em seguida, Jesus aparece aos discípulos e diz: Estava escrito: o Filho do Homem sofrerá, e no terceiro dia ele ressuscitará e entrará em sua glória. Vocês são testemunhas disso. Agora meu Pai se reconciliou comigo, e como ele me enviou, eu envio todos vocês. Vão como cordeiro entre os lobos. Façam discípulos em todas as nações. Os batizem em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ensinem a ele o Evangelho e os mandamentos que eu lhes dei. Agora eu deixarei o mundo novamente e irei até o Pai. Ó Senhor, fique conosco. Já está anoitecendo. O dia quase já se foi. Não tenham medo. Eu estarei com vocês todos os dias, por toda a eternidade. Assim acontecia o que havia relatado nas Escrituras referente ao Messias, Filho de Deus, e a sua vinda, tudo havia acontecido. Nós partimos.